Fala pessoal, tudo bem? Sou Eric Vecchione, produtor e vendedor de shows. Estou aqui para trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho dessas duas áreas que eu trabalho, né? Esse vídeo faz parte do edital que eu fui contemplado, mas eu não estou aqui muito para ensinar, para dar aula não, né? Porque eu sou até ruim de vídeo e sou ruim para dar aula. Então eu queria só compartilhar um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho do que passei na estrada nesses tempos. Bom, comecei tudo, acho que desde cedo, né? Minha mãe e meu pai são praticamente produtores, assim, tipo, meu pai tem uma banda há 56 anos e eu trabalhei com ele, participei, nasci nesse universo. E minha mãe é uma produtora por natureza, assim, fez da vida dela praticamente tudo de produção, tudo como uma produtora mesmo. E há 26 anos ela produz alguns eventos para terceira idade e produz o Miss e Mister Terceira Idade. E, e eu, para além dessa história, assim, né, de onde eu vim e tal, o que eu aprendi com eles, comecei, me formei em publicidade e na faculdade eu já fui chamado para fazer um evento, outro evento, e nesses eventos eu comecei já naturalmente a ser direcionado ou me direcionar para a área artística, né? Eram eventos corporativos, algum professor me chamou, não lembro agora exatamente, e depois de alguns eventos eu acabei já que só cuidava da atração artística dos eventos, assim, acompanhava camarim, horário, cronograma, ensaio, quando era alguma banda, alguma coisa assim, passagem de som né, e algumas coisas que vocês sabem como funcionam ou imaginam. E dos eventos corporativos, né, que não eram tão próximos do que eu faço agora, algum amigo, não lembro exatamente, ou alguém estava na virada cultural e me chamou para fazer a virada cultural. Eu, como estava gostando muito de fazer eventos, de estar nessa área, né, o bichinho do palco, o bichinho do evento tinha me picado e eu falei, pô, acho que é por aí, né, acho que é o que eu gosto de fazer. E fui fazendo e tal. Aí me chamaram para fazer essa virada cultural. Eu fiz como assistente de produção, depois eu fiz alguns anos como produtor, aí depois mais uns 2 anos como diretor de palco. O assistente de produtor era basicamente entrar em contato com as produtoras, né, dos artistas e alinhar o que tinha sido passado pelo produtor. Tá tudo certo, ó, o cronograma é esse, o horário que a gente vai ter de passagem de som, de montagem é esse e tal, o credenciamento tá ok. ah, o produtor já era um pouco mais responsável pela montagem de tudo, assim, né? Tinha que acompanhar a montagem já desde a técnica, da parte técnica, tinha que falar com esses assistentes, falar com os produtores, bater quantas pessoas eram, quais eram os horários, quais eram as necessidades, alinhar rider, alinhar contra-rider. E o diretor de palco, ele cuidava do palco, né? Todas as responsabilidades de tudo, assim, que tivesse ambulância, tivesse bombeiro, o camarim, o catering, a empresa de som, de luz, né? Segurança, limpeza, que tudo tivesse tudo bem, tudo fluindo. E aí, nessa sequência de fazer alguns shows, algumas viradas tal, numa virada a prefeitura fez uma parceria com a MTV, que na época, 2010, 11, não lembro bem, era bem forte, assim, né, no mercado da música. Mandava soltar e mandava prender, né? Brincadeira, mas tudo praticamente passava pela MTV, né? Os formatos, ou tudo onde os artistas de alguns nichos gostariam de estar. E esse palco era muito grande, assim, muito grande no sentido de trabalho, muita responsabilidade.
Então tinha eu de produtor e a MTV tinha 3 produtores. De produtor do lado de cada virada, só eu. E aí o trampo rolou massa, né? A gente tem alguns critérios ali de virada para saber se está rolando, que é o atraso, algum BO, algum problema que deu e tal. E rolou super bem. E aí uma dessas pessoas da MTV, contratada pela MTV, que estava ali, já era um produtor mais experiente e tal, falou, me chamou no final do evento e falou, meu, gostei muito do seu trampo, gostei muito de trabalhar com você, fluiu tudo e foi massa, né? E com quem você está trabalhando, achando, né, que eu já tinha algum artista, alguma coisa assim, e eu não tinha. Aí ele falou, queria trabalhar com você, eu tô produtor do Otto e também da Pitty, e a Pitty tá numa parada, mas vai voltar, eu tô precisando de um assistente, alguém para ficar com o Otto a partir do momento que eu voltar com a Pitty. E eu tinha um trabalho fixo na época, eu trabalhava na escola de teatro, mas, né, me interessou pra caramba, assim, era a atividade que eu tava fazendo que me dava mais tesão, assim, de prática, de estar ali fazendo mesmo, né, de fazer com tesão. Embora eu gostava muito do que eu fazia, né, pela minha formação de publicidade, eu era gerente de comunicação desse projeto, da escola de teatro, só que aí eu comecei minhas horas de almoço, trabalhar com isso, saía do trampo, ia lá pra casa dele, a gente ficava fazendo coisa, ele já me delegando várias funções e confiando, e a gente fazendo, a gente fazendo, a gente fazendo. E, e aí eu comecei a viajar com ele, comecei a ser um assistente para além da parte, né, de cronograma, de achar voo, de bater equipe, de ver quem vai, quem não vai, falar com a produção do lugar, com o transporte, a produção técnica, a produção de logística. E aí eu comecei a viajar. Aí aconteceu um pouco do que ele falou, assim, depois de alguns anos não, alguns meses, ou depois de algum ano, um, dois, eles teve que sair do Otto e voltou com a Pitty, né? A Pitty tinha dado uma parada, ele voltou a trabalhar com ela. E aí eu assumi a produção, né? De assistente, eu passo a ser o produtor oficial, assim, sei lá que nome a gente dá, né? Aí eu virei o produtor de estrada, produtor executivo do Otto. E, e aí eu passo a trabalhar com ele e tal. Depois dele, eu junto, assim, eu também já trabalhei com Maria Gadu, com Céu, com Bexiga 70, alguns outros artistas que eu fiz menos shows e tal, mas principalmente esses, assim, né, que foram minha base, minha escola ali do começo até me estabilizar como produtor, e até que em algum momento eu virei o produtor do Chico César. Comecei como booker, o escritório estava precisando de alguém para vender, eu não achava que eu sabia vender, até um buraco que tem na nossa área, né? Que é essa pessoa que vende. E aí o dono do escritório, o empresário na época falou, mano, vamos lá, troca uma ideia comigo, vamos fazer um teste. Eu falei, não, meu, eu não, acho que eu não vou dar conta, eu não desenrolo bem, sou meio tímido, não sei falar. Aliás, dá pra perceber um pouco por esse vídeo que eu tô tentando gravar aqui. E aí ele falou, não, mas passa lá e vamos ver. Pelo contrário, eu acho que você fala bem, acho que você, né, e você já entende muito de show, você é produtor e vamos fazer uma experiência? Eu falei, vamos, né? Querendo me estabilizar ou de fato entrar para essa área, assim. Já tinha saído da escola de teatro, mas também só a produção não estava pagando as contas ou sobrando um pouquinho. Quem é da área sabe o que é isso e tal. E aí eu fui e começamos. Tinha um sistema, né, alguns processos e tal de como eles trabalhavam lá. Me apropriei rápido, assim. Tinha uma outra menina que estava lá, mas ela tinha um perfil um pouco mais de assistente mesmo, mais de base. E tinha criado umas planilhas, algumas coisas que sobre me ajudaram e eu comecei. A gente começou e era uma agenda que estava um pouco tímida, assim, não tinha embalado muito e aí eu comecei e começou a rolar, assim, aí eu peguei gosto, assim, mas sempre também fazendo a produção de estrada, quando eu podia com o Otto, com outro artista,
E no próprio Chico eu comecei fazendo sub da produtora dele da época, da Aninha. E aí em algum momento a Aninha sai da estrada por um motivo pessoal, motivo, né, ali da gig mesmo, saiu, aí o Chico foi para esse escritório e falou, eu gostaria que o Eric fosse meu produtor de estrada, tudo bem? Tudo bem. Aí o escritório falou, mas ele vai continuar vendendo. O Chico falou, pô, massa, né? Melhor ainda, é isso que eu preciso. E porque tava rolando legal, a agenda eu tinha entendido da área, tinha pegado o gosto, assim, e tava fluindo. E aí isso, no 2017, talvez, faz uns 7 anos, 6, 7, 2016. E aí eu começo, e aí minha trajetória com o Chico e minha trajetória de estrada mais profunda, mais efetiva assim, surge aí. E aí eu viro produtor do Chico, né, que é um artista gigante, um artista que não tem o que falar, né, um cara fundamental aí para a cultura do nosso país, para a cultura de uma forma geral, né, eu brinco com ele que ele é tipo um sábio, né, e a gente passa a viajar junto, encarar tudo quanto é estrada, tudo quanto é cidade, e eu nessas duas funções, né? Vendendo e produzindo, até o tema desse vídeo, do edital que eu fui contemplado, que eu falo um pouco né? Tento fazer uma junção, uma fricção entre o produtor que vende e o vendedor que produz. E, e aí eu vou para a estrada, passo a, a, a viajar muito, a trabalhar muito, né? E, e vamos vivendo muitas experiências e tal. A função do produtor é basicamente fazer com que o artista chegue no show, em qualquer cidade, em qualquer situação, em qualquer palco, o show, o palco esteja pronto para ele, né? Assim, com as melhores condições, seja um palco pequeno, um palco grande, uma cidade com condições, uma cidade sem tantas condições, cuidar que a logística seja boa, que pensa no conforto, no bem-estar do artista, os voos sejam bons. Então, praticamente, um produtor, né, pega uma ficha de produção da pessoa que vendeu, eu pegava de mim mesmo e a gente passa a entender com quem a gente vai falar na cidade, fazendo sei lá, um checklist aqui para entender, eu parto do princípio, né, eu parto da informação de que horas é o show, e que horas a gente tem para montar e para passar o som. Geralmente eu gosto de passar perto, porque aí já passa, né, o artista e a banda já estão lá, já ficam na maioria das cidades, quando não é um equipamento cultural, um Sesc, um teatro, os horários são mais diversos, assim. Então, eu pegava essas informações e a gente faz um de trás para frente, assim, né? Que a gente chama um cronograma de trás para frente. Então, com essas informações de horário, de montagem, a gente tem, né, como referência. Então, a gente escolhe um voo perto, o voo sempre, né, pensando na companhia que o artista prefere, ou que teve menos problemas. E um voo mais confortável, um voo direto, um voo que chegue perto do horário de passar som, ou se o horário for muito ruim, que chegue, né, com o check-in do hotel liberado, se precisar pedir um early check-in, né, um check-in antecipado. Aí chegou, né, no melhor voo, se deu tempo de almoçar, almoça ali, dependendo do horário, às vezes dá, às vezes não dá, e a gente vai para a montagem. Aí você combina com a técnica com a sua equipe, né? Que entende o show que você trabalha, quanto tempo precisa. Se é um artista que gosta de passar som, se passa só um pouco, se faz só online check. E aí você vai montando. Esse cronograma é basicamente, né, de trás para frente, montar com a montagem, passagem de som. Então você vai para o hotel, se volta, se não, qualquer distância, né? Sempre é importante conversar com o pessoal responsável pela logística, o pessoal do transporte, entender se vai ter algum evento que pare a cidade, algum feriado, alguma data comemorativa, uma parada, alguma coisa assim, e quais as distâncias, se no horário que você está pensando tem fluxo, tem trânsito, se não tem, e aí você monta esse cronograma, praticamente, né, bateu a técnica, bateu os horários, bateu o horário de show, ida e volta pro hotel, e, e passa para sua equipe. Nisso você alinha o catering, o camarim,
e todas as necessidades que a galera que você estiver trabalhando precisar, né? Se precisar de maquiador, se precisar de uma mesa especial para maquiar, se precisar de figurino, camareira para passar, se não, você vai seguindo, né? Cada banda, cada artista tem uma particularidade, uma especificidade daquele trabalho. Você, com pouco tempo, você domina isso e passa a fluir, né? Vai fluindo, assim. E eu fiz isso todos esses 7 anos, 6 anos com o Chico, e nesses 2 últimos anos, que eu queria contar um pouquinho para vocês, que eu experimentei um formato diferente de produção, né? A gente fez uma produção de uma turnê que é um super sucesso, assim, uma turnê bem sucedida pro nosso nicho, né? De MPB, de grandes artistas, de artistas importantes para a história da música, que foi o Chico César e o Geraldo Azevedo. E nessa turnê eu experimentei um formato um pouco diferente, um formato de dividir as produções, né? Como são 2 artistas, tinha 2 produtores, a equipe era basicamente a mesma de um show, dois técnicos de som, de luz, 2 roads, e produtor tinha 2. Geralmente, né, quando você tem o seu artista, sua turnê, é só um artista, só um produtor. Nessa vez tinha 2, então a gente teve um entrosamento muito bom. Eu queria, né, agradecer ao Reinaldo, já que esse vídeo vai ser público. O Reinaldo foi um cara que foi massa, toda a troca que a gente teve, virou um amigo, pessoal, assim, um cara que eu aprendi a admirar, um cara que, meu, já trabalhou com todo mundo aí, de Anitta, Monobloco, e tá produtor do Geraldo há muitos anos. E como a gente manteve, e voltando pra turnê, né, a gente trabalhou junto, assim, e os 2 artistas têm agendas muito cheias, a gente ficava muito na estrada, então às vezes era ruim de decidir voo, de decidir horários, escolher o carro, falar com o motorista. A gente teve um apoio de um produtor de base na, na gig, né, que a gente chama assim, na banda do Chico eu não tenho, né, não tinha, fazia tudo pré-produção, produção e o pós, tudo sozinho. Nessa a gente tinha alguém que ajudava a gente na pré-produção e na pós-produção. E aí a gente, meu, fez 2 anos de turnê, até tá no 2º ano. Fizemos praticamente todos os estados do Brasil, viajamos, pegamos estrada, os voos na condição que tinha, né? Nem dava para escolher o único voo que tinha para aquela cidade ou para uma cidade de perto, pegava estrada. Fizemos circuitos assim de prefeitura, circuitos culturais, e viajando muito. Isso aí gerava, né, um desgaste, mas uma satisfação muito grande de levar esse show para tudo quanto é lugar, tudo que é público, né? O perfil dos artistas assim também de encarar, mesmo que não eram as melhores condições, mas poder levar esse show, né? Para quem não tem acesso, não tem possibilidade de ver numa capital, de ver num teatrão, então, meu, a gente ia onde a gente podia, assim, e isso ajudava muito para quem produzia, sabe? Tipo, se nem os artistas têm frescura, não vai ser a gente que ia pôr condições ou imposições para não rolar, né? E foi, assim, é uma turnê que é um sucesso, e é um sucesso de venda também. Então, da estrada, minha experiência foi um pouco assim, não, não é um vídeo sobre, né? Não é um vídeo, um livro sobre as minhas histórias, então também não vou entrar em detalhe de nenhuma história, assim, só passando um pouquinho geral de como foram esses momentos, de como é estar na estrada, um pouco do que precisa pensar e organizar. E como eu falei também um pouquinho, citei, né, que eu fazia o comercial do Chico, e que essa turnê também é um sucesso comercial, e eu também, né, vendo essa turnê, queria falar um pouquinho dessa profissão de booker, que chama agora, que nada mais é do que o vendedor de shows, né? É uma profissão ingrata, assim, né? Que se você põe uma agenda muito grande, vamos dizer que você não fez mais com obrigação, afinal você está lá para isso, mas se você faz uma agenda ruim, você é ruim, assim, você é tipo é que nem um goleiro, né? Defendeu muito bem, pô, o cara tá lá para defender. Toma um frango, toma um peru, né? Uma agenda ruim, pô, será que esse goleiro é bom? Será que rolou, né? Será que vai rolar? Mas a gente segue tentando ir jogo a jogo, mês a mês, e tem rolado. E a minha experiência de venda de shows
ela surge junto, né, quase junto, ou antes, ou depois, um pouquinho da produção. E, né, quando eu comecei ali no escritório do Chico, onde ele estava na época, 2000 e, nem lembro, 2012, 2013. E aí eu começo a entender como é que funciona, como é que não funciona. Basicamente, você precisa gostar muito de show, gostar muito do que você faz, precisa frequentar muito, muito lugar de show, porque a venda do show não tem fórmula, né? Pelo menos com os artistas que eu trabalho, não é algum artista que estourou muito e tem uma puta demanda, todo mundo vem atrás e você só distribui, monta turnê e faz, né, um puta com uma facilidade assim. Não, são artistas que precisam ir atrás, precisa entender uma lógica, precisa montar a turnê, já aproveitar que vai para uma capital, o que a gente pode fazer em volta e não sei o quê. Então você precisa gostar muito, assim, para entender de show, né? Eu falo que eu tenho uma forma um pouco intuitiva, assim, de trabalhar. Para os escritórios e para a galera que eu trabalho é um pouco difícil, porque eu não sei planilhar, não sei transformar isso em processual, né? A venda, para mim é muito assim, do dia a dia, então ela começa na ida para show, gostar muito de show, e aí, a partir do momento que você vai gostando, você vai criando relações, você conhece o programador daquele lugar, você conhece o curador daquele festival, você conhece os artistas que estão tocando, pega a referência, pega contato, e vai montando o seu mailing, assim, mesmo que seja de cabeça, que seja de intuição, você precisa ter, mesmo que seja interno, uma organização, né? Que às vezes quem tá de fora não vê, que nem uma mesa bagunçada, pô, tá uma bagunçada, mas você sabe onde tá cada papel, cada coisa que tá ali. Então, a venda de show, eu acho que é ir para show, criar relação, criar mailing, é, entender o momento de cada artista, entender o que você está trabalhando, se tem um lançamento, se tem uma turnê nova, se tem uma coisa que está esquentando, se esse artista vai fazer o show cantando alguma coisa. Então, para além do perfil do artista, cada show, cada turnê, cada projeto novo tem um perfil também. Entender isso, eu acho que alguns escritórios pecam muito e não entendem um pouco a função do booker, do vendedor, e não participam às vezes desde o começo, né? Eu já estou num lugar que eu participo, sou uma voz que me escutam e tal, e facilita muito, mas o booker, e, ele tem que participar do processo, não adianta chegar depois para ele e falar, toma toma esse caroço aqui, vende ele, toma isso aqui, meu, já tem que estar participando antes, tem que estar entendendo, participando de reuniões, entendendo o perfil, para onde vai, para onde não vai, né? O que vai rolar, o que não vai, como um projeto macro. Quase como um diretor de marketing, assim, antigamente das gravadoras, tem que entender o produto ali. E pela experiência de estar na venda, estar ali oferecendo esse produto para uma galera, também tem um retorno, sabe o feedback, sabe, pô, não rolou ali naquela região, talvez pelo preço, ou porque a informação não chegou, ou esse disco não bateu, esse projeto, então vamos trabalhar um pouco mais de mídia, trabalhar um pouco mais de várias coisas assim, né, que se eu falar aqui fica chutado e precisava aprofundar um pouquinho mais para falar, mas é mais para dar uma ideia. Então, é um pouco isso, assim, a minha experiência, o que eu poderia falar, assim, para abrir uma conversa, abrir uma discussão, né, não cagando regra, ou dizendo como é que faz, como é que não faz, é um pouco no lugar que eu tentei trazer esse vídeo, de bater um papo, falar, contar um pouco da minha trajetória, um pouco de como eu penso, nesse lugar assim, e abro essa discussão, quem quiser, né, conversar comigo, me adicionar nas redes e tirar dúvidas ou bater papo, se for alguém começando, como é que faz, se for alguém que já trabalha com isso, quiser completar alguma coisa, eu tô aqui e vamos trocar, né, um mercado que às vezes trata como produto e às vezes trata como concorrência, mas eu acho que é um lugar de soma, assim, eu nunca tive dificuldade de passar meu mail ou meus contatos para ninguém, assim, já recebi muita negativa de gente que, pô, mas mudou, não sei mais quem é, mas eu acredito muito
na soma, né, na junção de todo mundo, assim, acho que quanto melhor a cena, quanto mais movimento tiver dos artistas, dos contratantes e tal, é melhor para todo mundo. E, e é isso. Queria agradecer aí quem chegou até o final, quem ouviu até aqui, quem teve uma paciência de ouvir. Me desculpar também qualquer palavrão, qualquer palavra errada aqui, por uma timidez, assim, tentando, né, disfarçada nesse vídeo, qualquer dificuldade que eu tive de falar um pouquinho. E é isso, gente. Obrigado aí e vamos trocar, vamos falar, tá bom? Valeu.